Eu nunca fui de olhar celular, nunca fui de cobrar horário, mas no dia em que ela começou a chegar depois das 22 horas, 3 vezes na semana, eu achei que tinha o direito de perguntar. A resposta foi um grito na minha cara: por que você quer saber onde eu vou depois do trabalho? Você não manda nas minhas coisas. Ela jogou a chave em cima da mesa com raiva e foi direto para o banho. O silêncio que ficou na casa depois daquilo foi pesado. Eu sentei no sofá e pensei o que faz uma pessoa que não tem nada a esconder reagir com tanto desespero e tanta raiva. Meu nome é Antônio, tenho 47 anos e sou de Assis, no interior de São Paulo. Sabe, dirigir sempre me ajuda a colocar as ideias no lugar e enquanto eu estou aqui no volante hoje, essa lembrança voltou com muita força. Antes de eu te contar o que aconteceu depois daquela noite, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. É sempre bom saber quem está me acompanhando. Se você gosta de histórias reais, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Bom, voltando para aquele dia, e o pior nem foi o grito dela, foi perceber que o nosso casamento, do jeito que eu conhecia, já não existia mais. Nós estávamos casados há 18 anos. 18 anos de uma vida que a maioria das pessoas chamaria de uma vida padrão. Nós não éramos ricos, mas tínhamos as nossas coisas. Eu trabalhava o dia todo, ela também. A nossa rotina era aquela que todo casal conhece bem. Acordar cedo, tomar um café rápido na cozinha, cada um ir para o seu lado e se encontrar à noite. Eu confesso que nunca fui o marido perfeito. Eu sei dos meus defeitos. Eu sempre fui um homem de poucas palavras. Quando eu chegava em casa do trabalho, eu estava cansado. Muitas vezes, eu preferia o silêncio. Eu preferia sentar no sofá, ligar a televisão e assistir algum vídeo de história sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que eu sempre gostei de acompanhar. Eu me perdia naquelas histórias antigas e acabava não prestando atenção no que acontecia na minha própria casa. Ela tentava conversar, no começo. Falava do trabalho dela, das amigas, de alguma coisa que viu na rua. Eu ouvia, concordava com a cabeça, respondia com poucas palavras. Não era por maldade. Eu só achava que estava tudo bem. A gente não brigava, a gente não tinha problemas com dinheiro. Eu jogava meu futebol com os amigos 2 vezes por semana, nas terças e quintas, e ela tinha os horários dela. Para mim isso era um casamento que funcionava. E eu não percebi quando a gente parou de conversar de verdade. As coisas não mudaram de um dia para o outro. Foi devagar, muito devagar. Primeiro foram as mensagens no celular. Antes a gente mandava mensagem durante o dia. Uma pergunta sobre o almoço, um aviso sobre passar no mercado. Isso foi diminuindo até parar. Depois foi o horário de chegada. Ela sempre chegava por volta das 18h30. De repente passou para as 19 horas. Depois 20 horas. A desculpa era sempre o trânsito ou uma reunião que demorou mais ou um fechamento de mês no escritório. Eu não desconfiei. Eu realmente não desconfiei. Como eu disse, eu também tinha as minhas saídas, o meu futebol, os meus amigos. Eu achava que ela só estava cansada do trabalho. Até aquela noite do grito. Naquele dia específico, eu não fui jogar futebol. Estava chovendo muito em Assis, daquelas chuvas que alagam a cidade inteira, e o pessoal cancelou o jogo. Eu cheguei em casa cedo, tomei um banho e fui para a sala. Liguei a TV no YouTube e fiquei lá. O tempo foi passando. Olhei para o relógio. Já eram 22 horas e 15 minutos. Ela não tinha mandado nenhuma mensagem. Quando eu ouvi o barulho da chave na porta, eu pausei a televisão. Ela entrou, fechou a porta devagar e tomou um susto quando me viu no sofá. Eu perguntei, com o tom de voz mais normal do mundo, se ela precisava de alguma coisa para comer, e comentei sobre o horário. Foi só isso. Chegou tarde hoje de novo, quer que eu esquente o jantar? E foi aí que ela estourou. Ela gritou aquela frase que eu falei no começo. Ela estava vermelha. A respiração dela estava ofegante. Ela não olhou nos meus olhos. Ela gritou, jogou a chave e saiu andando rápido pelo corredor. Eu fiquei ali, sozinho na sala. O barulho do chuveiro começou logo em seguida. Eu não fui atrás dela. Eu não bati na porta do banheiro para discutir. Eu apenas fiquei sentado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Uma reação daquelas não vem do nada. Uma reação daquelas é defesa. É o desespero de quem acha que foi descoberto, mesmo quando a outra pessoa não descobriu nada. Na manhã seguinte, o clima na casa estava insuportável. Nós acordamos no mesmo horário de sempre, fomos para a cozinha. Eu fiz o café, ela pegou o pão. Nenhum de nós falou uma palavra por quase 10 minutos. O único barulho era o da colher batendo na xícara. Eu decidi quebrar o gelo.
Eu perguntei se ela estava mais calma. Ela parou de comer. Olhou para a janela, não para mim, e suspirou. E então, com uma voz muito baixa, muito diferente dos gritos da noite anterior, ela disse a frase que mudou tudo. Antônio, talvez a gente devesse dar mais liberdade um pro outro. Eu parei a xícara de café no meio do caminho até a boca. Eu franzi a testa. Eu não entendi de primeira. Liberdade? Como assim liberdade? Eu perguntei. Ela continuou olhando para a janela. Sabe, cada um ter o seu espaço. Não precisar ficar dando satisfação de cada passo. A gente já está junto há 18 anos, a gente não precisa viver grudado. Você tem o seu futebol, eu preciso ter as minhas coisas também, sem você ficar me cobrando. Eu coloquei a xícara na mesa. Eu olhei bem para o rosto dela. Ela estava tensa. Os ombros dela estavam rígidos. Eu sou um homem simples. Para mim, casamento não é prisão, mas também não é uma república de estudantes onde cada um faz o que quer e só divide a conta de luz. Casamento é parceria, é saber com quem você dorme e com quem você acorda. Eu respondi com calma, sem levantar a voz em nenhum momento. Eu nunca te cobrei nada. Eu nunca te proibi de sair, de ver suas amigas, de fazer o que você gosta. Mas morar na mesma casa e não saber onde a minha esposa está até as 22 horas da noite não é dar liberdade. É viver com uma estranha. Se é isso que você chama de liberdade, então a gente tem um problema. Ela não respondeu. Ela simplesmente levantou da cadeira, pegou a bolsa e foi trabalhar. Depois daquele café da manhã, a pouca convivência que a gente ainda tinha acabou. A nossa casa virou um lugar onde duas pessoas se esbarravam nos corredores. Ela mudou muito, e foi uma mudança visível. Ela começou a comprar roupas novas, coisas que ela não costumava usar. Ela mudou o jeito de arrumar o cabelo, mas o principal foi o comportamento dentro de casa. Ela passou a carregar o celular para todos os lugares. Se ela ia beber água na cozinha, o celular ia junto. Se ela ia no banheiro, o celular entrava com ela. Se ela deixava o aparelho na mesa da sala por um segundo, a tela estava sempre virada para baixo. E a frieza, a distância, nós dormíamos na mesma cama, mas parecia que tinha um muro entre nós. Ela deitava bem na beirada do colchão, virada para a parede. Se o meu braço encostasse no ombro dela durante a noite, ela se encolhia e puxava a coberta. O toque dela desapareceu. Ela não me abraçava mais. Ela não me beijava mais, nem aquele beijo rápido de despedida antes de sair para o trabalho. Eu me sentia invisível dentro da minha própria casa. Mas não era só a invisibilidade. Era uma sensação muito específica que começou a tomar conta de mim. Uma sensação que apertava o peito. Eu não sentia que estava sendo apenas ignorado por causa da rotina ou do cansaço. Eu sentia que estava sendo substituído. Era como se a energia que ela deveria gastar no nosso casamento, nas nossas conversas, na nossa vida, estivesse sendo gasta em outro lugar, com outra pessoa. Eu não tinha nenhuma prova, eu não tinha visto nenhuma mensagem, eu não tinha seguido o carro dela, mas o ser humano sente. A gente sabe quando a pessoa que está do nosso lado está com a cabeça muito longe dali. Os dias foram passando e a angústia foi crescendo. Eu ia trabalhar, mas não conseguia focar. Eu ia jogar o meu futebol, mas ficava no banco de reservas com o pensamento longe. Meus amigos até perguntaram se eu estava doente. Eu disse que era só dor de cabeça. Eu não tinha coragem de falar para ninguém o que estava acontecendo. Vergonha? Talvez. Ou medo de ouvir a verdade da boca de outra pessoa. Eu passei semanas tentando achar uma explicação racional, tentando me convencer de que eu estava ficando louco, de que a culpa era minha pelo meu silêncio ao longo dos anos. Mas o celular virado para baixo na mesa da sala me dizia outra coisa. O banho imediato ao chegar em casa me dizia outra coisa. O grito daquela noite ainda ecoava na minha cabeça. Eu percebi que eu não ia aguentar viver daquele jeito. A dúvida é muito pior do que a verdade. A verdade machuca uma vez só. A dúvida machuca o tempo todo, 24 horas por dia. Foi numa terça-feira à tarde, durante o meu horário de almoço no trabalho, que eu tomei a decisão. Eu não fiz por raiva. Eu não fiz por impulso. Eu fiz por um esgotamento mental absoluto. Eu precisava saber o que estava acontecendo quando ela não estava em casa. Eu precisava saber onde a liberdade dela estava levando o nosso casamento. Decidir que eu não aguentava mais viver com aquela dúvida foi uma coisa. Viver os dias seguintes foi outra completamente diferente. Eu achei que depois de admitir para mim mesmo que tinha algo muito errado acontecendo, eu ia sentir algum tipo de alívio. Mas foi o contrário. A angústia só aumentou. Aquele restinho de paz que eu tinha quando estava na minha rotina simplesmente desapareceu. Eu acordava de manhã,
Olhava para ela dormindo na beirada da cama, o mais longe possível de mim, e a minha cabeça já começava a trabalhar. Eu ia para o meu trabalho, sentava na minha mesa, abria o sistema do computador, mas a minha atenção não estava lá. Eu atendi clientes durante semanas sem nem lembrar o rosto deles 5 minutos depois. Eu olhava para os papéis, olhava para as faturas, mas o que passava na minha cabeça era uma pergunta só: onde ela estava indo? Com quem ela estava conversando? Quando a gente está desconfiado, o tempo não anda. Eu ficava contando os minutos para dar 18 horas, que era o horário que ela costumava sair do escritório. E aí começava a tortura de verdade. Às 18 horas viravam 19, às 19 viravam 20, e eu ali, sentado no sofá de casa, com a televisão ligada em qualquer canal, sem prestar atenção em nada, apenas esperando o barulho do motor do carro dela na rua. Eu tentei disfarçar. Eu juro que eu tentei agir normal para não dar motivos para ela criar outra briga. Eu continuei indo jogar o meu futebol nas terças e quintas-feiras. Mas nem lá eu conseguia ter paz. O pessoal se reunia depois do jogo, encostava nos carros, abria um refrigerante, dava risada, falava de política, de esporte, dos problemas do dia a dia. E eu ficava encostado ali, calado. O Carlos, que é um amigo meu de muitos anos, chegou a me perguntar um dia se eu estava com algum problema de saúde. Ele disse que eu estava pálido, que eu estava perdendo peso. Eu dei uma desculpa qualquer. Falei que era estresse com os fornecedores da loja. Eu não tive coragem de olhar no olho de um amigo e falar que eu achava que a minha esposa estava me escondendo alguma coisa. É o tipo de coisa que você não consegue contar para ninguém. E, enquanto eu tentava agir normal, os comportamentos dela ficavam cada vez mais evidentes. Ela não precisava me dizer nada. Ela não precisava me dizer nada. Dava para perceber. Ela continuou chegando tarde, 2 ou 3 vezes por semana, sempre com desculpas parecidas, mas cada vez mais curtas. Antes, ela tentava explicar, dizia que a reunião foi longa, que o trânsito estava parado na avenida. Depois de um tempo, ela simplesmente entrava, dizia trabalho e ia direto para o quarto. O celular, que já tinha virado uma extensão da mão dela, agora tinha mudado. Ela desativou as notificações da tela. Se a tela estava bloqueada, não aparecia mais nada, nem aviso de mensagem, nem o nome de quem estava mandando. Além disso, ela mudou a senha. Eu nunca fui de pegar o celular dela, mas a gente sempre soube a senha um do outro por questão de emergência. Um dia, eu fui pedir para ela olhar a previsão do tempo no aparelho dela, porque o meu estava carregando na tomada, e eu vi ela digitando uma combinação de números completamente diferente daquela que ela usou por mais de 5 anos. O distanciamento emocional ficou ainda mais claro. Se a gente sentava para comer na mesma mesa, o silêncio era absoluto. Aquele silêncio constrangedor de sala de espera de dentista. Ela comia rápido, mastigava olhando para a parede, lavava o próprio prato e saía da cozinha. Ela não perguntava mais se o meu dia tinha sido bom. Ela não reclamava mais do chefe dela. Nós viramos 2 desconhecidos dividindo os mesmos móveis, a mesma geladeira, o mesmo teto, mas o que mais me pegava naqueles dias era a minha própria consciência, porque, no meio de todo aquele silêncio, a minha cabeça começava a me acusar. Eu ficava lembrando dos nossos 18 anos juntos. Eu lembrava de quantas vezes ela sentou do meu lado no sofá e tentou puxar assunto sobre alguma viagem que ela queria fazer no fim de ano, e eu apenas concordava com a cabeça sem tirar o olho da televisão. Eu lembrava de quantas vezes ela reclamou que a gente não saía mais para comer fora nos finais de semana, que a gente só ficava em casa. Eu sei que eu fui um marido acomodado, eu sei que eu deixei a rotina tomar conta da nossa relação, eu deixei de ser o cara que prestava atenção nos detalhes para ser apenas o cara que pagava as contas e ficava quieto no próprio canto. Eu assumo a minha parte da culpa. O nosso casamento não esfriou sozinho. Eu ajudei a esfriar, mesmo que tenha sido pela minha omissão e pela minha falta de conversa. Mas, por mais que eu admitisse os meus erros, tinha uma coisa que não entrava na minha cabeça. E isso é algo em que eu acredito até hoje. O cansaço de um casamento não justifica uma mentira. Se estava ruim, se ela não aguentava mais a minha falta de atenção, a obrigação dela era sentar na mesa, olhar na minha cara e falar que queria separar, que queria ir embora. Acabar o casamento é um direito de qualquer pessoa, mas enganar o outro debaixo do mesmo teto é uma escolha. E isso eu não conseguia aceitar. Foi pensando nisso que aquela conversa sobre liberdade começou a fazer todo sentido na minha cabeça. Eu passei noites em claro, deitado na beirada da cama, olhando para o teto,
repassando cada palavra que ela disse naquele café da manhã. Talvez a gente devesse dar mais liberdade um pro outro. Ninguém casado há quase 20 anos acorda um dia e fala de liberdade do nada. Aquilo não foi um pensamento solto. Aquilo foi uma tentativa de criar uma desculpa para o que ela já estava fazendo. Ela queria a liberdade na prática, mas não queria o peso de um divórcio no papel. Ela queria manter a segurança da casa, a rotina estabelecida, o marido que não incomodava e ter a liberdade de fazer o que bem entendesse da porta para fora, sem precisar dar satisfação. Quando eu entendi isso, eu senti muita raiva. A tristeza começou a dar espaço para uma revolta muito grande. E então veio o dia em que eu não consegui mais suportar. Ali eu tive certeza, mesmo sem ter visto nada. Era uma sexta-feira. Era começo de mês. A cidade estava com muito trânsito no centro, muita gente na rua. Ela tinha me avisado na noite anterior que iria chegar bem mais tarde, por volta das 23 horas, porque a empresa ia fazer um evento de confraternização com os funcionários num restaurante da cidade para comemorar as metas do mês. Ela disse que era obrigatório ir. Eu trabalhei o dia todo. Saí da loja às 18h30. Quando eu estava indo para o meu carro, eu lembrei que precisava passar numa papelaria no centro para comprar umas pastas que a gente ia usar na segunda-feira na loja. A papelaria ficava exatamente na mesma rua do escritório dela. Eu estacionei o carro algumas quadras para baixo e fui andando. Quando eu passei na frente do prédio comercial, onde ela trabalha, eu reparei numa coisa. O prédio estava completamente escuro. As portas de vidro da entrada estavam trancadas. Só tinha o vigia do turno da noite sentado na guarita. Eu achei estranho. Se era uma festa da empresa num restaurante, o pessoal já deveria ter saído, mas o prédio parecia fechado há horas. O vigia era um senhor que eu conhecia de vista, de tanto eu buscar ela ali nos primeiros anos de casamento. Eu me aproximei da grade e dei boa noite para ele. Puxei um assunto rápido sobre o tempo e, de forma natural, perguntei se o pessoal do andar da empresa dela já tinha ido para tal confraternização. O vigia me olhou meio confuso. Ele ajeitou o rádio em cima da mesa e falou: "Confraternização? Acho que o senhor se confundiu, seu Antônio. O pessoal lá de cima foi liberado mais cedo hoje. Teve uma manutenção na rede elétrica do prédio a tarde inteira. Perto das 15 horas não tinha mais ninguém no andar deles. Foram todos para casa. Na hora, eu travei. Eu apenas agradeci ao vigia, dei meia volta e caminhei até o meu carro. Eu entrei, fechei a porta e fiquei em silêncio por uns 10 minutos. Ela não estava no trabalho até às 18 horas. Não tinha confraternização nenhuma. Ela tinha sido liberada às 15 horas e ela só ia chegar em casa às 23 horas. 8 horas inteiras. 8 horas em que ela estaria em algum lugar, com alguém fazendo eu acreditar que ela estava trabalhando. Aquele momento específico, sentado no carro, vendo as pessoas passarem na rua voltando para suas casas, foi o limite para mim. Eu dirigi até a nossa casa. Eu não senti vontade de quebrar nada. Eu só senti um esgotamento mental tão forte que eu achei que ia desmaiar. Eu entrei em casa, tomei um banho demorado e sentei no sofá, com as luzes apagadas. Eu não liguei a televisão. Eu não peguei o celular. Eu fiquei apenas olhando para a parede. Quando deu 23 horas e 20 minutos, eu ouvi a chave na porta. Ela entrou. Acendeu a luz da sala e tomou um leve susto ao me ver ali sentado de olhos abertos. "Nossa, você não foi dormir ainda?" ela perguntou, colocando a bolsa na cadeira. "Não, perdi o sono", eu respondi. A minha voz estava completamente neutra. Eu prestei atenção em cada detalhe dela. O cabelo estava diferente de como ela tinha saído de manhã. A maquiagem estava retocada. Ela não tinha cheiro de restaurante. Como foi o trabalho e a confraternização lá com o pessoal? Eu perguntei, prestando atenção no rosto dela. Ela não piscou. Ela não gaguejou. Ela olhou para mim com a maior tranquilidade do mundo e respondeu: "Foi bem cansativo. Trabalhamos até tarde para fechar os relatórios e depois fomos direto para o restaurante. Mas foi bom. O pessoal estava animado. Comemos umas porções. Jogamos conversa fora. Mas estou exausta. Vou direto para o banho." Ela pegou a bolsa e foi para o corredor. Ela mentiu olhando dentro dos meus olhos. Ela criou uma história completa, com detalhes sobre relatórios e porções de comida, sem demonstrar um único pingo de nervosismo. Eu continuei sentado no sofá. Foi ali que eu decidi. Eu não ia brigar. Eu não ia fazer um interrogatório. Discutir com quem mente desse jeito não resolve nada. A pessoa só vai criar uma mentira maior para cobrir a primeira. Eu precisava de fatos. Eu precisava saber para onde ela ia,
No sábado de manhã, ela disse que ia no salão de beleza e depois no mercado. Assim que ela fechou a porta de casa, eu peguei o meu celular, fui na internet e digitei o que eu nunca imaginei que digitaria na vida: detetive particular em Assis. Apareceram algumas opções. Eu escolhi um que tinha um escritório no centro da cidade, um site mais organizado, sem muita propaganda chamativa. Eu anotei o número. Eu demorei quase 40 minutos sentado na mesa da cozinha para criar coragem de apertar o botão de ligar. A sensação de ligar para um estranho para investigar a pessoa que mora com você há 18 anos é a pior humilhação que um homem pode sentir. Você se sente um fracassado. Você sente que a sua vida pessoal virou um negócio que precisa ser investigado. O telefone chamou 3 vezes. A voz de um homem atendeu. Uma voz calma, profissional. Eu não falei o meu nome de primeira. Eu apenas disse que precisava de um serviço de acompanhamento e queria saber como funcionava. Ele me passou os valores, o formato do trabalho e perguntou se eu queria marcar uma conversa pessoalmente na segunda-feira. Eu aceitei. Na segunda-feira, no meu horário de almoço, eu parei o carro algumas ruas longe do endereço que ele me passou. Era um escritório simples, num prédio antigo no centro. Eu subi as escadas olhando para os lados com medo de encontrar algum conhecido. O detetive me atendeu. Ele não me julgou, não fez perguntas desnecessárias. Ele apenas colocou um papel em cima da mesa e pediu os dados básicos: nome dela, placa do carro, endereço do trabalho, horários de saída. Eu fui respondendo as perguntas. Foi uma conversa rápida, seca. Ele me explicou que faria o acompanhamento durante 5 dias seguidos, cobrindo o horário em que ela saía do escritório até o momento em que ela chegava em casa. Ele tiraria fotos, anotaria os endereços e faria um relatório detalhado. Ele me garantiu total sigilo. Eu deixei um adiantamento em dinheiro em cima da mesa dele. Nós apertamos as mãos e eu fui embora. Quando eu desci as escadas daquele prédio e voltei para a rua, eu senti um nervosismo insuportável. A partir dali, não tinha mais volta. Agora era só questão de tempo. Sabe, dirigindo agora, eu percebo que aquela foi a semana mais longa de toda a minha vida. Foram 5 dias de acompanhamento. Eu continuei dormindo na mesma cama, eu continuei tomando o mesmo café da manhã com ela. Eu continuei perguntando como tinha sido o dia dela e ela continuou mentindo. Na sexta-feira à tarde, o meu celular tocou. Era o detetive. Ele disse que o serviço estava finalizado e que o relatório estava pronto. Ele não quis me adiantar nada pelo telefone. Disse apenas para eu passar no escritório dele no final do dia. Eu fui para lá depois do trabalho. Entrei na sala dele com o coração acelerado. Ele não falou nada de início. Ele apenas pegou um envelope pardo fechado, deslizou por cima da mesa de madeira e parou bem na minha frente. Eu olhei para aquele envelope durante uns 30 segundos antes de encostar a mão nele. Eu não sabia o que ele ia encontrar, mas eu já sentia que não ia gostar. Eu olhei para aquele envelope durante uns 30 segundos antes de encostar a mão nele. Era um envelope pardo comum, desses que a gente compra em qualquer papelaria, fechado com um barbante enrolado num círculo de papelão. O detetive continuou sentado na cadeira dele em silêncio, com as mãos cruzadas em cima da mesa. Ele não tentou me preparar para nada, não tentou me dar conselhos. Ele apenas fez o trabalho pelo qual eu tinha pagado. Eu puxei o envelope. Desatei o barbante devagar. A minha mão estava suando tanto que eu tive dificuldade para segurar o papel. Dentro dele havia um pequeno relatório impresso e um maço de fotografias. Eu peguei primeiro as folhas de papel. Era uma tabela simples, dividida por dias da semana, horários e endereços. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eu fui lendo as linhas com a respiração presa. Na segunda-feira, a minha esposa tinha saído do prédio comercial às 15 horas e 30 minutos. Naquele dia, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava atolada de relatórios e que só conseguiria sair depois das 20 horas. Na quarta-feira, o relatório mostrava que ela saiu às 16 horas. Para mim, a desculpa tinha sido uma reunião com os gerentes da empresa. A cada linha que eu lia, a raiva ia se misturando com uma sensação física de enjoo. Eu estava vendo, no papel, a comprovação de cada mentira que ela tinha contado olhando dentro do meu olho na nossa cozinha. Mas a tabela de horários não era o pior. O pior estava nos endereços de destino. Eu deixei as folhas de lado e peguei as fotografias. Eu fui passando as fotos, uma por uma. Eram fotos tiradas de longe, algumas de dentro de um carro, outras do outro lado da rua. A qualidade não era de estúdio, mas era nítida o suficiente. Eu estava procurando o rosto de um homem. Eu estava com a cabeça programada para encontrar o colega de trabalho, o chefe, o amigo do passado.
Eu estava esperando ver outro homem ali. A primeira foto mostrava minha esposa saindo pela porta de vidro do prédio dela. A segunda foto mostrava ela caminhando pela calçada, sorrindo. E, na terceira foto, ela estava encostada na porta de um carro prata, conversando com a pessoa que estava no banco do motorista. O vidro estava abaixado. Eu aproximei a foto do meu rosto. Não era um homem. Era uma mulher. Uma mulher que aparentava ter a mesma idade que ela, com o cabelo um pouco mais curto, usando óculos de grau. A minha primeira reação foi de confusão. Eu pensei, será que o detetive errou? Será que ele seguiu a pessoa certa, mas fotografou uma amiga de trabalho dando uma carona? Eu olhei para o detetive. Ele não disse nada. Apenas fez um sinal com a cabeça para eu continuar olhando o restante das imagens. Eu passei para a próxima foto. Era do dia seguinte. Terça-feira. A minha esposa e essa mesma mulher estavam sentadas na mesa de uma cafeteria, na parte de fora. As duas estavam muito próximas. O braço da minha esposa estava esticado por cima da mesa e a mão dela estava segurando a mão dessa outra mulher. Eu engoli seco. Na hora, eu travei. Passei para a próxima. Quinta-feira. As duas caminhando em direção à entrada de um prédio residencial num bairro bom da cidade. A minha esposa estava com a mão na cintura dessa mulher. A postura das duas, a forma como os corpos estavam próximos, a inclinação da cabeça da minha esposa enquanto falava alguma coisa no ouvido dela, ali não tinha o que interpretar errado. Eu sempre fui um cara muito prático e eu sei muito bem diferenciar a proximidade de duas amigas conversando e a intimidade de duas pessoas que têm uma relação. O olhar da minha esposa naquelas fotos era um olhar que eu não via direcionado para mim há muitos anos. Era um olhar de interesse, de atenção total, de encantamento. O relatório escrito confirmava o que as imagens mostravam. Naquele prédio residencial, elas entraram às 16 horas e 20 minutos e só saíram às 21 horas e 45 minutos. Mais de 5 horas sozinhas dentro de um apartamento. Enquanto isso, eu estava em casa, achando que ela estava trabalhando para garantir o futuro do nosso casamento. Eu coloquei as fotos em cima da mesa. A sala ficou em silêncio. Eu não chorei, eu não gritei. Eu apenas senti o meu corpo inteiro ficar dormente. Eu agradeci ao homem, peguei o envelope, guardei na minha pasta e desci as escadas daquele prédio comercial. Quando eu entrei no meu carro, eu não dei a partida logo de cara. Eu fiquei com as mãos no volante, olhando para a rua. Sabe, a gente passa a vida inteira achando que conhece a pessoa que dorme do nosso lado, mas a verdade é que a gente acha que conhece, mas não conhece tudo. Foi nesse momento, sentado no carro antes de ir para casa, que a ficha de todas as atitudes recentes dela começou a cair. Eu lembrei daquele café da manhã, eu lembrei do tom de voz dela me pedindo liberdade. Não era uma ideia solta. Não era uma reflexão sobre o casamento moderno. A proposta não era uma tentativa de melhorar a nossa relação. A proposta era uma tentativa de legitimar algo que já existia. Ela queria a permissão para viver essa vida dupla sem carregar a culpa da traição. Se eu tivesse aceitado a tal da liberdade, se eu tivesse dito tudo bem, cada um faz o que quer, ela não estaria mais me traindo tecnicamente. Ela estaria apenas exercendo o acordo. Ela queria manter a casa arrumada, o marido previsível, a estabilidade financeira, enquanto vivia essa outra história do lado de fora. Na hora, tudo fez sentido. A confusão passou e deu lugar a uma certeza absoluta do que eu precisava fazer. Eu dirigi até a nossa casa. Era sexta-feira à noite. Quando eu cheguei, o carro dela já estava na garagem. Eu entrei pela porta da frente. A televisão da sala estava ligada num volume baixo. Ela estava sentada no sofá, com os pés em cima da mesinha de centro, mexendo no celular, a tela sempre virada de um jeito que eu não conseguia ver. Ela levantou os olhos quando eu fechei a porta. Chegou cedo hoje, ela falou, sem mudar a expressão, e voltou a olhar para a tela do aparelho. Eu não respondi. Eu caminhei até a televisão, apertei o botão e desliguei. O silêncio tomou conta da sala. Ela baixou o celular e franziu a testa, já com aquela postura armada, pronta para a briga, pronta para gritar que eu estava sendo controlador de novo. O que foi agora, Antônio? Ela perguntou, com a voz dura. Eu fui até a mesa de jantar, que ficava logo atrás do sofá. Eu abri a minha pasta, tirei o envelope pardo e tirei as fotos e o relatório de dentro dele. Eu espalhei os papéis e as imagens em cima da mesa. Sem pressa, uma foto do lado da outra. O relatório com os horários bem no meio. Vem aqui ver uma coisa, eu disse. Eu falei baixo, de boa. Ela levantou do sofá contrariada. Ela caminhou até a mesa soltando um suspiro de cansaço. Mas,
Quando ela parou na minha frente e abaixou os olhos para olhar o que estava em cima da mesa, o corpo dela inteiro travou. Eu fiquei observando o rosto dela. Eu queria ver a reação, eu queria ver se ela ia tentar negar o inegável. A cor do rosto dela sumiu. A respiração, que antes era de impaciência, ficou travada na garganta. Ela olhou para a foto da cafeteria. Depois olhou para a foto em frente ao prédio residencial. Depois olhou para a folha de horários. Ela não gritou. Ela não perguntou de onde eu tinha tirado aquilo. Ela não fez cena. Ela simplesmente apoiou as duas mãos na borda da mesa e fechou os olhos. Eu esperei uns 10 segundos e fiz a única pergunta que importava. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela continuou de olhos fechados. Ela engoliu seco algumas vezes. Quando ela abriu os olhos e me encarou, não tinha mais raiva. Tinha apenas um olhar de derrota. Há 8 meses, ela respondeu. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. 8 meses, quase um ano inteiro de mentiras contadas todos os dias, no café da manhã, no jantar, antes de dormir. Ela puxou uma das cadeiras e sentou. Ela não tentou se defender logo de cara, o que me surpreendeu. Ela cruzou os braços e ficou olhando para as próprias mãos. Antônio, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não planejei isso. Eu juro para você que eu não saí de casa um dia procurando alguma coisa fora do nosso casamento. Mas as coisas entre a gente já estavam mortas faz tempo. Você sabe que estavam. Eu não sentei. Eu continuei de pé, do outro lado da mesa. Eu apenas escutei. Eu tentei falar com você. Ela continuou, levantando o olhar para mim. Durante anos eu tentei falar. Eu pedia para a gente sair, eu tentava contar do meu dia, eu tentava fazer planos, e você estava sempre cansado. Você estava sempre na televisão, você estava sempre em silêncio. A gente virou 2 colegas de quarto. Eu me sentia sozinha todos os dias dentro dessa casa. Ela apontou para as fotos na mesa. Isso aí não começou como um caso. Ela trabalha no prédio vizinho. A gente começou a almoçar junto, a tomar um café. E, pela primeira vez em muito tempo, alguém me escutou. Alguém prestou atenção no que eu estava falando. Alguém me olhou de verdade. Eu fui me envolvendo porque eu encontrei ali o que não existia mais aqui. Eu tentei me afastar no começo, mas eu já não me sentia casada com você há muito tempo. Eu ouvi cada palavra dela, prestando muita atenção. Eu não interrompi. E sabe por que eu não interrompi? Porque grande parte do que ela estava dizendo era verdade. Eu reconheci isso ali, na hora. Eu não fugi da minha responsabilidade. Eu fui um marido ausente. Eu me acomodei na rotina, na segurança do dia a dia e esqueci de regar o casamento. Eu fui o cara que preferia o silêncio ao invés do diálogo. Eu admiti isso para ela e para mim mesmo. Eu respirei fundo e encostei as mãos na mesa. Eu sei dos meus erros, eu falei, olhando fixo nos olhos dela. Eu sei que eu falhei com você. Eu sei que eu te deixei sozinha na mesma casa, que eu não fui o marido que você precisava. Eu assumo a minha parte na falência desse casamento. Ela fez um leve movimento com a cabeça, como se esperasse algum tipo de perdão depois da minha fala. Mas eu ainda não tinha terminado. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara para você. Eu continuei, e a minha voz ficou mais firme. A minha ausência não justifica a sua falta de caráter. O cansaço do nosso casamento não te dá o direito de me fazer de idiota durante 8 meses. Se estava tão ruim, se eu era um marido tão ruim, e se você se sentia tão sozinha, você deveria ter chegado nessa mesma mesa, sentado na minha frente e pedido o divórcio. Ela desviou o olhar. Você não fez isso. Eu apontei para as fotos. Você escolheu a covardia. Você escolheu manter o seu padrão de vida aqui dentro, a sua segurança aqui dentro, enquanto se divertia lá fora. Você mentiu olhando no meu rosto. Nenhuma solidão justifica deitar na mesma cama que eu depois de passar horas no apartamento de outra pessoa. Acabar um casamento é normal. Enganar quem confia em você é escolha. E isso não tem nada a ver com as minhas falhas. Tem a ver com quem você é. Ela não respondeu. Ela não tinha o que falar. O choro que ela estava segurando finalmente saiu, mas não era um choro de arrependimento pelo que fez, era o choro de quem sabe que perdeu a razão e não tem mais como voltar atrás. Foi ali, olhando para aquela mulher chorando sentada na cadeira da nossa mesa de jantar, que eu tive a maior quebra de toda essa história. Uma clareza que doeu mais do que ver as fotos. Durante todos aqueles dias de investigação, eu achei que estava perdendo a minha esposa para uma terceira pessoa. Eu achei que a traição era o motivo da nossa separação. Mas vendo ela ali, eu entendi a verdade.
A traição só deixou claro que já tinha acabado. O nosso casamento já tinha morrido há muitos anos, de inanição, de falta de cuidado, de silêncio. Nós já tínhamos nos perdido um do outro muito antes do primeiro café que ela tomou com aquela mulher. A conversa não se estendeu muito depois daquilo. Não teve briga sobre partilha de bens naquela noite. Não teve gritaria nem quebra-quebra. Nós dois já éramos adultos e estávamos exaustos demais para fazer cena de novela. Eu apenas pedi para ela arrumar algumas coisas básicas e passar o final de semana fora, na casa da irmã dela ou onde quer que ela quisesse ir. Eu precisava ficar sozinho naquela casa para organizar a minha cabeça. Ela não questionou. Ela levantou, foi até o quarto em silêncio, colocou roupas numa mala pequena e saiu. Quando a porta bateu, trancando a casa, foi como se um peso de 100 quilos saísse das minhas costas. Na segunda-feira seguinte, nós entramos com os papéis do divórcio. Vendemos a casa, dividimos o dinheiro em partes iguais e cada um foi para o seu lado. Hoje eu moro num apartamento menor, sozinho, e sigo a minha vida focado no meu trabalho e na minha paz. Eu achei que estava perdendo minha esposa de repente, no meio de uma semana qualquer, mas a verdade é que ela já não estava comigo há muito tempo. Eu te agradeço muito por ter me feito companhia até aqui nesse vídeo de hoje. Histórias assim mexem com a gente, não é verdade? Se você se identificou de alguma forma ou se já passou por alguma situação onde a intuição gritou mais alto que as palavras, deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe a sua experiência comigo. Eu sempre tiro um tempo para ler cada mensagem que vocês mandam. E se você gosta desse formato de relato real, dessa nossa conversa de carro, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim a gente garante que vai ter sempre uma boa companhia para as próximas viagens. Um grande abraço para você e até a próxima!